Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos retomar os nossos estudos, né, do livro Revolução Se Desperte Já, do Guilherme Romano. Na semana passada a gente parou, né, a gente conseguiu terminar o capítulo da importância do corpo, e hoje nós estamos retomando aí no próximo capítulo, que é o Sempre Dói, Sempre Coça, na página 175. Esses são dois capítulos seguidos que vai falar sobre a importância, né, da postura, na prática, etc. É bem legal, né? Muito importante para aprimorar as nossas práticas, né? Bom, vamos começar? Deixa eu ver só isso aqui. Bom, o capítulo começa assim, o Gui coloca. Desculpa. Certa vez, ainda tateando os primeiros passos das práticas meditativas, ouvi de meu mestre: tente manter-se o mais imóvel possível, e de preferência não faça movimento algum, exceto os da respiração. Encontre sua postura adequada e ali permaneça. Mantenha-se vigoroso e corajosamente focado no único propósito de permanecer na postura. Pensei que seria uma tarefa fácil, e ali me sentei como de costume. Foi só então, quando meu mestre disse permaneça, que me dei conta do quão inquietos são o nosso corpo, mente e respiração. Aquelas pequenas coceirinhas, aqueles pequenos incômodos, dormimentos, ansiedades, todos eles chegaram de uma só vez. Eu me mexia, não mais de maneira inquieta em que, sem perceber, eu costumava me mexer, mas sim de uma maneira ainda mais atormentada. Até que ouvi a voz do meu mestre. Permaneça, apenas esteja aí. Mantenha o corpo imóvel para que algo mais profundo entre em movimento e você consiga perceber. Abri meus olhos indignado ante aquela proposta de tortura autoinfligida. Olhei para ele e disse: mas está doendo, está coçando, está incomodando. Ele respondeu: sempre dói, sempre coça. Respondeu ele, sem mudar o semblante, ao mesmo tempo sério e sereno, sem sequer abrir os olhos. Em seguida voltou-se para sua própria prática. Aí ele continua assim no próximo parágrafo. Fiquei ruminando aquilo por alguns instantes, até que, quando fechei os olhos novamente, a epifania veio. Sempre dói, sempre coça, não significava que toda a prática teria a mesma qualidade de incômodos, nem que coçar e doer fossem condição sine qua non para a prática da meditação. O que o mestre quis dizer é: enquanto minha mente se preocupasse com a ideia dos incômodos, eles ali estariam. Enquanto eu quisesse que doesse e coçasse, doeria e coçaria. Enquanto eu não quisesse de fato fazer a prática, ela não aconteceria. Somos assim em nossas posturas. Queremos arrumar desculpas para nossas inquietações, para nossas tentativas frustradas de nos ajudar aos meios externos, quando, na verdade, o que deve se adequar é o meio interno. Bom, isso aqui é muito importante, né? O que ele colocou aqui para a gente conseguir se aprofundar, né, na nossa prática. Isso é uma coisa que acontece bastante quando você está começando a praticar, né? A gente não está acostumado, né? O que ele coloca aqui, a gente não está acostumado a simplesmente parar, né? É o que a gente sempre conversa aqui, a sociedade de consumo é muita informação o tempo todo, a gente sempre está com a nossa atenção em milhões de coisas. Então, o fato de você ter que parar e se concentrar é uma luta, né? Porque seu corpo não para, começa a aparecer coceira, começa a aparecer uma dorzinha aqui, outra ali. Então, há essa ansiedade, né, que ele coloca aqui, acho bem legal. Tudo parece que até se intensifica, né? Coceirinha, incômodo, dor, formigamento, começa a aparecer tudo, né? Porque a gente tá assim no dia a dia, a gente tá super acelerado, né? Então quando a gente para, quando a gente dá esse tempo e fala, não, eu preciso ficar aqui sentado imóvel, parece que essas pequenas coisas se intensificam, né? Só que, né, como a gente conversou naquela oportunidade no capítulo sobre atenção, né, enquanto onde sua atenção repousa, ali está a sua realidade, né? Então, se você atua, né, fragmentar a sua atenção para esses pequenos movimentos do corpo que não fica imóvel, você não vai conseguir se aprofundar na sua técnica, né? Então, ele está colocando aqui de maneira bem legal, né, com o ensinamento do mestre, falando, olha, sempre dói, sempre coça. Não é que significa que toda a prática vai acontecer assim. Só que é o que ele coloca aqui, né? Se você der atenção para essas ansiedades, para esses pequenos incômodos, para essas coceiras, você não vai conseguir se aprofundar na técnica, né? E não vai perceber o que ele coloca aqui, né? De uma forma muito legal.
ou algo mais profundo, que, né, você não vai conseguir perceber algo mais profundo que entra em movimento aí dentro de você, que está aí. Né? Então, se você se perder nas coceirinhas, nos incômodos, porque assim, todos nós sentimos isso, é inevitável, né? A gente sabe que quando a gente já vai praticando um tempo, a gente sente, aí daqui a pouco vem uma coceirinha, vem uma dorzinha. Só que se a gente parar a sua prática simplesmente para dar atenção para essas vozes, para dar atenção para esses incômodos, você não vai conseguir se aprofundar. E muitas vezes você está nisso porque você também tem medo de se aprofundar na prática. Né? Então você fala, ai, nossa, hoje não dá, hoje eu tô com muita coceira, sabe? Ou qualquer, às vezes até com barulho externo, ai, hoje tá muito barulhento, alguém faz uma construção perto, sei lá. Isso acontece. E você fala, ai, não consigo. Não, mas é aquilo que a gente sempre conversa. Se a gente for esperar para tudo silenciar de uma só vez, a gente fazer a nossa prática, a gente não vai conseguir. Então, ser capaz de ir além, né, das pequenas distrações, de focar no método, de focar na prática, focar nas nossas antes e na respiração, às vezes, mano, né, todos os tipos, né, de todos os tipos que a prática utiliza das âncoras para voltar à prática, né? E não ficar alimentando essas vozes, porque senão você não vai conseguir, né, fundar, ver o que está em movimento aí dentro de você, né? O que vocês acham disso? É incrível, né? Mas a gente só tem que parar, né? Só isso, só ficar quieto. E quão difícil é, né? É impressionante. Uhum. Você sabe que hoje É muito. eu e a Cláudia nós estamos fazendo nossa prática agora no finzinho da tarde, né? E eu fiquei trabalhando até um pouquinho mais tarde, mas cara, não tinha desligado do trabalho ainda, nós saímos para fazer meditação. E você sabe que eu não consegui fazer nem oração de abertura, de tão assim agitado que eu estava, gozado, né? É verdade. Aí eu falei, pedi desculpa, falei, não, paramos de novo e sentamos, relaxamos, aí que a gente conseguiu evoluir um pouco. Mas, nossa, aquela carga do dia a dia, sabe, do trabalho, nossa, aquela cabeça inchada. E foi difícil serenar hoje. Mas é verdade, Paulinho, isso acontece com todos, né? Às vezes você tá num dia, não, e muita ansiedade, muito peso, é difícil às vezes, né? Você sentar e falar, não, agora chega, para, fica aqui, né? Vai pra é difícil, né? Fica atormentado mesmo com essas nossas turbulências diárias mesmo, é bem... E é muito legal, porque tem as técnicas que fazem isso, apaziguar, né? Você pode, por exemplo, utilizar, como aqui no livro fala sobre do shamatha, porque você vai conseguir começar a se centrar, né? Vai te trazer um relaxamento, né? Ou até mesmo fazer alguns exercícios de Hatha Yoga, ou alguns pranayamas. Isso vai A própria ajudando a gente descompressão mental, né? a descompreensão mental, exato. É. Isso é muito importante. E uma coisa também que eu acho que tem que fazer é tomar uma resolução e não simplesmente desistir. Falar, não, eu me propus a fazer a prática, eu vou fazer. Tá difícil? Tá, mas eu vou fazer. Né? E utilizar dessas ferramentas para igual conseguir fazer ela. Eu vi um tempo atrás acho que eu vi no YouTube, aquele Vipassana, não é? Que não sei, um cara que promove no Brasil e tal, no mundo inteiro, na realidade, né? Uma prática budista que tem muitos retiros por aí. E é muito legal porque eles fazem, eu até depois vou achar o link e mandar para vocês, porque foi muito legal, achei muito bonito, que eles fazem um retiro, assim, eles levam para alguns detentos, né? Eles levam isso para cadeia e tentam fazer aquele retiro de Vipassana, que são 10 dias em silêncio, né? E é muito legal, depois eu mando, acho que tem que assistir. Eu ficar falando aqui não vai mostrar a beleza que é esse programa que eles fizeram, muito legal mesmo. E teve um dos detentos que ele fala exatamente isso, ele fala, meu, eu tava sentado, eu comecei a suar, comecei a vir, eu não conseguia, eu falei, ó, meu, cara, se você, aí ele fala assim, eu virei para mim mesmo e falei, cara, se você não for capaz de sentar e ficar com você mesmo por esse tempo, você não é capaz de mais nada nesse mundo. Então ele tomou uma resolução. E o negócio foi tão firme que ele ficou ali. Ele falou, aí que eu consegui
começar a entender o que é a prática meditativa. É muito legal. Depois eu vou mandar para vocês. Eu vou achar que eu mando aqui no bate-papo para vocês. Na hora da prática. É muito bonito a transformação deles, assim, no decorrer desse retiro, pós-retiro, assim, depois de 10 dias de silêncio. É muito, muito enriquecedor. Mas achei muito legal essa resolução dele. Falou, olha, tá doendo tudo, nossa, eu tô sendo massacrado aqui, meu corpo dói tudo, mas eu vou ficar. Eu vou além disso aqui. Quem sou eu aqui que não consigo ficar um tempo sozinho, sentado e parado? Pelo amor de Deus. Foi muito engraçado essa resolução dele. Nem eu me suporto, né? Ele falou, como assim? Eu não consigo ficar sentado parado, eu comigo mesmo? Dá licença, eu vou ficar assim, meu. Ele deu essa voz pra ele ficou. Certo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Certo, então vamos dar sequência aqui. No próximo parágrafo, o Gui continua assim. Esse mesmo sábio, um professor de poucas palavras, repetiu insistentemente a simples e poderosa frase: aprenda a se comportar. Ora, o entendimento acerca da postura adequada, da firmeza, da tenacidade na qual devemos executá-la, depende da nossa condição para o aprendizado em relação ao nosso comportamento. Não se refere à adequação às normas morais e costumes de determinado local ou circunstâncias, mas sim que aprendamos a agir, pensar e ser de forma que caibamos em nós. Aprenda a se comportar implica, portanto, que eu caiba em mim e que eu caiba nos espaços que eu ocupe. Que eu caiba em mim, que eu caiba nas buscas que eu realizo. Que eu caiba em mim, que eu não caiba que eu caiba nos valores dos quais não que eu caiba em mim e que eu caiba nos valores dos quais não me permito abrir mão. Que eu caiba em mim, mas que esses valores caibam no coração dos outros de maneira branda e suave. Que eu caiba em mim na medida em que, ao sentar na minha altura para meditar ali naquele espaço, eu me comporte e me contenha, me estabeleça de todo. Como é, né, o poder de um ensino, né, que parece ser uma coisa tão simples, ele é tão abrangente, tão profundo, né? Aprender a se comportar, né? Saber estar em harmonia contigo, harmonia com o ambiente que você está, saber se portar da maneira correta, né? Não simplesmente que nem o Gui coloca, seguir regras de normas morais e costumes, mas saber pensar e ser da forma que você caiba em você mesmo e você caiba nos ambientes que você está, né? Inclusive no momento que você senta para praticar, né? Você está ali, se dispõe a fazer aquilo com harmonia, né? Com concentração, né? Aprenda a se comportar nesse momento também, né? Dê à prática a atenção que ela merece, né? É muito legal esse ensinamento aqui, né? O quanto ele é poderoso, o quanto ele é aplicável a todos os campos da nossa vida, né? No nosso trabalho, com a nossa família, né? Com as nossas práticas. A partir do momento que a gente começa a aprender a se comportar nos ambientes, ou aprende a se comportar conosco mesmo, a gente começa a transformar as coisas, né? Entender as coisas, né, com mais profundidade. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Só queria... Por favor. Eu penso que a gente estabelecer prioridade e, lógico, respeitar e dedicar-se a esse momento, né? Então, o que você fala e acabou de falar que é para todos os segmentos da nossa vida, é a gente fazer com respeito o que o momento pede. Imagina a nossa prática, a gente tem que realmente se dedicar, respeitar o momento e dar prioridade para aquele momento, né? Aí você acaba se desligando do resto, né? É isso que eu penso. Perfeito, Claudinha. Concordo. Bom, dando sequência aqui, no próximo parágrafo, o Gui coloca assim: entender a consonância entre o domínio da postura física e o domínio da postura mental é a chave que abre a primeira das várias portas do grande salão de nossa consciência e nos garante o domínio perfeito das pulsões da mente, o apaziguamento completo dos tumultos emocionais e a emancipação de uma consciência autoescravizada para uma consciência lúcida e desperta. Os yogis
entenderam, desde os princípios de suas práticas, que corpo, mente e consciência não são instâncias separados. Dominar um, cuidar de um, zelar por um é simultâneo e corajosamente cuidar de todos. Em contrapartida, desleixar-se com o corpo, com a mente, com as emoções, ou com qualquer que ou com o que quer que chamemos de consciência ou espírito, se você acredita nisso, é a mão do equilíbrio e bem-estar de todas as outras instâncias desse teu ser, que é a unidade. Discorreremos no desenvolva-se da poder sobre a postura, né? Então, é entender essa consonância, né, que tem essa integração, né, que é entre o nosso corpo, entre nossa mente, né, entre as nossas emoções. E se a gente se dispuser a fazer a prática, né, e não dispensar uma coisa com a outra, né, o que a gente fala se você for ali, você vai descompensar a sua mente, você não vai conseguir se aprofundar na sua prática, né? E às vezes aquilo traz algum incômodo, esse incômodo tá sendo chato e tudo, às vezes isso até traz para você uma emoção negativa, né? Então, quando você tira de uma harmonia qualquer que seja esse segmento, qualquer um desses campos, né? Todos os outros tem a mesma repercussão, né? Então, você saber colocar isso em consonância, dominar a postura física, a postura mental e a postura emocional, é o caminho, é a chave, né, que nem ele coloca aqui, para a gente conseguir se aprofundar na prática, para a gente conseguir, né, começar a abrir as portas do grande salão da nossa consciência, né? Então, ele continua falando o seguinte: lembre-se, sempre dói, sempre coça. Enquanto você mantiver a ideia de que está doendo e está coçando, de que você não pode ou não tem tempo, de casado ou de que tem coisas mais importantes que essa prática, essa será a sua realidade, né? E quando ele coloca tudo isso, eu acho uma coisa importante, eu até deixei para falar no final, porque está no final desse capítulo, que a questão não tem que ser também uma coisa penosa, né? A gente não tem que falar, então pode estar doendo o máximo que for, eu vou ficar aqui até me aguentar. Não, a gente tem que ter, né, a consciência de que isso não é uma autoflagelação, né? Não é para a gente se machucar, mas é saber também quando de fato é apenas um incômodo e quando é algo sério que você tem que fazer algum movimento, né, para tirar alguma dor, ou você tem que se adequar a alguma outra postura, né, para não te causar um prejuízo maior, né? Você tem que ter essa consciência do que essas distrações e do que é de fato algum incômodo verdadeiro que possa te machucar, né? Então o Gui coloca assim: ó, se sentir dores durante sua prática, não se desespere nem se mova, né? Observe a dor. Isso é uma coisa muito legal, né? Não, aí ele continua: não de maneira sádica. Observe como quem observa um objeto inanimado e de curiosa natureza. Olhe para aquela dor como se ela não fosse parte de você. Tente verificar se consegue realizar movimentos respiratórios que sejam direcionados até o foco da dor. Procure verificar se, com a ajuda desse fluxo e influxo de prana, a energia contida no ar, você é capaz de transcender a ideia de incômodo. Leve em consideração as necessidades do seu corpo. Ou seja, se há algo ali te incomodando, você consegue, às vezes, né, só de você acolher essa dor, não negá-la, né, só de você acolher esse incômodo e não negá-lo, e você olhar para ele com profundidade, que nem o Gui coloca assim, né, fazendo olhar como se fosse um objeto inanimado e tentar, através de algumas técnicas, né, mesmo de respiração ou de atenção, e fazer desatar aquele nó mesmo, fazendo desatar aquela dor, acalmando mesmo aquele local com a sua atenção, né? Isso é muito legal quando a gente faz a própria percepção, né? Aquela prática que a gente vai examinando meio que se fosse fazendo um raio-x de todo o corpo. Então, quando você faz isso, às vezes, num local que está com dor e você, né, fala, olha, não, relaxa, né, mentalmente você vai atuando naquele campo e tentar fazer, às vezes, essa dor diminuir até se extinguir ou perceber, olha, tudo bem, é um incômodo, mas eu vou continuar minha prática. E você vai transcender esse incômodo, ele vai parar de surgir, né? Então, essas são técnicas também, como a gente conversou antes, que nos auxiliam aí além desses incômodos, né, sem machucar o nosso corpo, né? O que nem ele colocou aqui, a gente tem que levar em consideração as necessidades do corpo. Como a gente sempre fala, não, a gente não pode levar a prática como uma coisa
uma austeridade pesada, né, que nos machuque, até porque se você ficar numa posição insuportável, isso te machucar seriamente, você não vai nem conseguir mais praticar por um tempo, você vai ter que ficar se recuperando, né? Então, a gente saber esse equilíbrio, saber utilizar dessas técnicas para apaziguar, né, eventuais incômodos, até mesmo coceiras, ou até mesmo ansiedade, né? E conseguir transformar a sua prática. Eu lembro que um tempo atrás acho que estava um dia aqui, eu estava com um incômodo assim nessa região, no estômago, né? Era uma coisa, tipo um calor, não sei. E eu falei, não, tudo bem, tá, isso estava me incomodando o dia inteiro. Aí eu sentei, parei, eu falei, não, fazer uma pequena prática. Eu me concentrei aqui, né? E eu percebi que na realidade isso era uma ansiedade, não era alguma coisa, uma dor muscular, não era nada, era só como se fosse uma energia mesmo de ansiedade, assim. E eu fui acalmando isso daqui até ela ir se dissolvendo e até ela simplesmente cessar. Aí ela parou o dia inteiro, né? Então a gente tem essa capacidade de também acolher essas coisas que aparecem na gente, às vezes esses incômodos, e saber transmutá-los é fundamental para a gente conseguir, né, transcender sem sofrer com essas dores, né? Aí o Gui continua assim: não denigra nem machuque o corpo, jamais violente a si mesmo. Porém, lembre-se, não ceda à preguiça, pois ela vai sempre lhe dizer que tudo é mais complicado e mais insuportável do que de fato é. A preguiça é instrumento do ego para impedir que você realize a prática. Não ceda a isso. Enquanto a mente repousa na ignorância, sempre dói, sempre coça. Assim como aconteceu comigo, se você chegar à conclusão final de por que sempre dói, sempre coça, esse mero entendimento vai garantir para você a mesma firmeza na postura, a mesma paz de espírito manifestada a partir deste ensinamento, e a mesma força para progredir com que os mestres nutriram e nutrem os buscadores sinceros até hoje. Né? Então é saber diferenciar mesmo, se isso é algo, um incômodo insuportável, que você não pode continuar, né? Senão você vai acabar machucando de fato seu corpo, ou se isso só é uma vozinha da preguiça sua querendo desviar sua atenção para que você não se entregue mesmo na prática, né? E é muito importante saber respeitar o corpo, saber respeitar as posições que são agradáveis para você. A prática tem que ser algo prazeroso, né? Tem que ser algo que você consiga ficar estável e confortável, que nem a gente vai falar nesse próximo capítulo. Então, ao mesmo tempo que você não tem que ceder para esses pequenos incômodos, também tem que ter consciência se for algo extremamente prejudicial para o seu corpo e tentar, né, modificar, fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças e até mesmo às vezes mudar as posturas, né, da sua prática. Alguém quer fazer alguma colocação? Certo. Oi, por favor, Lu. Só ressaltar, né, a questão também que o Guilherme sempre fala para nós, de procurar identificar as tensões, né, durante as práticas, além das dores, porque normalmente quando a gente fala em postura estável, a gente tem aquela ideia que vem à nossa cabeça de ser algo rígido, né, estável. Então, às vezes a gente não percebe e começa a tensionar o corpo todo, né? Então, como você muito bem lembrou, a importância das preparações, né, que vocês falaram, o Paulinho também comentou, da descompressão mental, porque ali a gente tensiona e depois solta, né? Uma das práticas que tem no livro. E também observar o corpo, né? Identificar o ponto de tensão que normalmente está no joelho, no ombro, no pescoço. Então, toda essa preparação é fundamental. Então, não só sentar e já começar a prática meditativa, mas sim procurar aplicar todas as preparações que estão no livro, né? Mesmo que você tenha um tempo menor de prática, procure fazer, se você tem meia hora disponível, 20 minutos, procure pelo menos fazer uns 5 minutos, né, na introdução, fazer sim os pranayamas, que te ajudará na respiração durante a própria prática, e tudo isso compõe, né, um conjunto para que a prática aconteça. Então, é só destacar esse aspecto da tensão, né? E por isso que a gente fala sempre que expirar, procurar eliminar essa tensão, é fundamental.
o finalzinho do que você falou parou aqui. Né? Ah, então, a gente sempre procura orientar, né, na prática que quando faz a expiração, então procura eliminar o ponto de tensão que você identificou. Né? A cada expiração, solte, né? Procure eliminar essa tensão. Perfeito. Isso é muito importante fazer essas partes preliminares da prática, né? Acho que foi, não lembro se foi o Gui que usou essa expressão, se eu vi em algum livro, que, tipo, não é, você tá, nem você tá andando numa, sei lá, deixar o freio de mão, às vezes é o que o Paulinho falou, né? Hoje ele estava tão acelerado, as coisas estavam tão que quando ele foi sentar fazer a prática tava difícil, né? Lidar com ela, tava difícil lidar com todo o tumulto. Então, essas práticas preliminares, elas são boas para o quê? Para diminuir o nosso, né? Para dar uma pausa nessa aceleração, né? É fundamental, né? A gente fazer exercício de hatha yoga, pranayamas, fazer a prática de matar, a propriocepção, né? Acho que é isso que se fala, né? De raio-x do corpo e você tirando as tensões. Isso é fundamental para a prática, como você falou. Se você tem pouco tempo, é interessante até que você faça um pouquinho de tempo, sim, delas. Né? Por mais que você tenha, sei lá, 20 minutos. Isso é muito importante, eu concordo com você. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma reflexão a mais? Para a gente poder continuar no próximo capítulo, né? Acho que o tema é muito parecido, né, dos dois capítulos, então a gente vai seguir mais ou menos nessa mesma toada. O próximo capítulo chama Siddhasana, né, poder sobre a postura. Ele começa, o Gui coloca assim: um dos pontos mais importantes relacionados à prática meditativa é a postura, o asana, né? Seja por aspectos técnicos e fisiológicos, seja e metafísico descrito nos textos das crenças específicas das tradições. Os sábios da antiguidade deram-se conta de que a maneira como nos portamos com o nosso corpo, a maneira em que ele se assenta, para o sucesso de uma prática significativa e transformadora, né? Ou seja, é o que a gente está conversando, a postura na prática é importante, porque ela liga o corpo com sua mente, com tudo, né? Ela junta tudo isso para que você possa, né, através dessa consonância, dessa harmonia mais funda. Aí ele continua assim: mas antes que descrevamos os aspectos técnicos da postura meditativa adequada, vamos mergulhar um pouco mais no conceito, nas ideias de postura e sobre como o cultivo e o domínio de uma postura adequada nos levam a dominar outros campos de nossa mente e emoções. A palavra postura, em nossa cultura, do latim positura, refere-se à ideia de colocação, permanência, fixidez. Trata-se do lugar e da maneira como as coisas, as pessoas e os comportamentos são estabelecidos. Em outras palavras, postura, no que tange ao comportamento humano, é a escolha, a colocação, a maneira e a forma com que nos apresentamos para as circunstâncias da vida. Ou seja, não é só algo físico, né? Não é só aquela, né, você está, né, certinho, numa postura adequada, mas em todos os campos da vida é você saber se portar corretamente, né? Por isso tem tudo a ver com aquele outro ensinamento de aprender a se comportar, né? Aí o que continua assim: desta forma, a postura que utilizaremos na prática meditativa é apenas reflexo das posturas que teremos de adotar nas demais circunstâncias do nosso dia a dia. E também, em contrapartida, essas posturas cotidianas serão, de outra forma, reflexo do cultivo e do treinamento que, com o tempo, adquiriremos ante a prática da introvisão. E é impressionante, né? Como quando você vê um yogi mesmo, na postura é uma coisa, né? Até uma coisa meio até colossal, porque é bonito de ver, né? Um mestre mesmo em meditação, assim, como eles ficam numa postura, num semblante, né? Mesmo o Buda, né? Na posição que retratam sobre ele meditando e falam, né? Os discípulos falavam que ele sentava como se fosse uma majestade mesmo, né? Que olhasse para ele sentava até ele levava um enlevo mesmo, né? Porque era uma coisa extremamente bonita, uma postura extremamente magistral, né? Muito legal isso. Então, aqui ele fala, né? Quando a postura que você tem no seu dia a dia reflete a postura que você tem na prática.
E a postura que você tem na prática reflete, né, depois no seu dia a dia. Essa simbiose, ela é verdadeira e é perceptível quando você faz, né? Quando você tá, é que ele vai colocar, né? Quando você está disposto, cansado, você percebe, né, seu corpo, a sua postura, né, mais abatida, né? Mas vamos seguir aqui que ele vai falar exatamente isso aqui. Antes, alguém quer fazer algum comentário? Tá. A postura, aí o Gui continua aqui na página 180, tá, gente? Por um pedacinho, vou continuar no meio do parágrafo. A postura, isto é, a maneira que nos colocamos em cada campo que atuamos, será determinante para a qualidade com que viveremos, agiremos, falaremos e pensaremos. Para os yogis, corpo, mente e emoções são instâncias apenas ilusoriamente vistas como distintas, mas participantes de uma mesma realidade, que é você por inteiro. Portanto, trabalhar em um dos seus campos vai criar uma relação em cadeia, favorável e desfavorável em todos os outros campos. Né? Foi isso que a gente conversou agora há pouco. Né? Por exemplo, se você está resfriado e com febre, é muito provável que esteja emocionalmente abalado e psicologicamente cansado, né? Intelectualmente indisposto e de alguma forma absolutamente apartado da capacidade de agir em plenitude. Da mesma maneira, se estiver passando por um momento de depressão ou tristeza profunda, sentirá dores físicas e dificuldade de articular as faculdades mais eficientes de seu intelecto. Ou mesmo quando a gente está num estresse absurdo, né, a gente começa a ficar até, né, com os ombros, né, mais curvados, a gente sente o peso do mundo, né? Assim, nosso corpo ele reage na mesma forma como as nossas emoções e os nossos sentidos, né? Como o que a gente está passando naquele momento reflete em todos os campos, né? Isso até a Edna explica muito bem pra gente, né? Nos cursos dela, tudo sobre o cérebro, tudo, o corpo, é bem legal. Como uma coisa leva a outra a reagir de certa forma, né? Bom, aí o Gui continua assim. Não importa em quais paradigmas metafísicos você acredite. A consonância entre corpo e mente é indiscutível e inegável. Desta forma, também uma ferramenta necessária de domínio para que obtenhamos satisfação e qualidade de vida. Né? Alguém quer fazer alguma colocação? Certo. Aí o Gui vai entrar aqui fazendo um comentário sobre o Yoga Sutra, falando o seguinte. No Yoga Sutra, Patanjali dá a definição mais sintética e perfeita sobre o conceito de postura ideal. Sthira Sukhanasana. Aí tem essa outra parte aqui embaixo, não sei ler, gente. Se vocês souberem, leiam. Coloca depois o significado. A postura, né, do que significa essa definição do Patanjali. Coloca o seguinte. A postura é estável e confortável. É obtida pelo relaxamento nos esforços e pela fusão da consciência no ilimitado. Certo. Aí então essa é a colocação do Patanjali sobre o que é a postura, né? Como ela deve ser para suas práticas. Ou seja, ela é estável e confortável. Né? Ela é obtida pelo relaxamento nos esforços e pela fusão da consciência no ilimitado. Né? Só ressaltando de novo aí para a gente ficar com isso na mente. Aí o Gui continua falando o seguinte. Diferente do que se pensa, asana, né, ou seja, postura, nos caminhos do yoga ancestral, não tinha a ver com aquelas poses conhecidas pelo Hatha Yoga, mas sim com a postura ideal para a prática da meditação. São, de forma geral, posturas sentadas aquelas descritas nos primeiros comentários aos Yoga Sutras. Posteriormente, entendeu-se que para atingir a posição perfeita, deveríamos desempenhar outros tipos de exercício de preparação e fortalecimento do corpo, permitindo que as existências práticas transcorressem de maneira mais tranquila. E se essas diferentes formas de permanência da unidade corpo e mente conversam entre si, não seriam também nossas posturas mentais, comportamentais e emocionais outros tipos de preparação prática e vivência necessária ao nosso desenvolvimento pessoal? Né? Ele coloca aqui como pergunta. Então é bem legal que ele fala que antigamente, né, as posturas, os asanas era só questão de postura de meditação, né, que depois de um tempo, né, nos manuais de Hatha Yoga vieram todas aquelas outras posturas que, né, tem por finalidade a prática meditativa, trabalhar o nosso corpo, condicioná-lo para conseguir ficar
o mais tempo possível, né, parado nas posições, né, porque a gente sabe nosso corpo, assim, a não ser que você desde criança seja treinado nessas posturas e tal, é difícil você conseguir fazer algumas delas, né, e ficar estável, confortável, né, viver às vezes numa rotina, né, desregrada, a gente, né, trata o nosso corpo não com carinho. Então, assim, fazer esses exercícios, eles ajudam a gente conseguir continuar e para fazer as práticas legais, de uma forma mais unificada, né, assim como o Gui coloca aqui. Então, né, o que a gente falou muito também sobre os yamas e niyamas, né, que é o seu campo ético também, ele tem que estar alinhado com a sua prática, né, sua postura, né, mental, comportamental, emocional, ela tem que estar alinhada também com a sua prática, com a sua, né, intenção da prática, né, senão isso gera um efeito em cadeia desfavorável no sentido, isso atrapalha a sua prática meditativa, né. Alguém quer fazer o comentário? Certo, certo. E eu acho bem legal também essa questão de a gente saber a postura que é adequada para não querer, às vezes a gente por alguma armadilha da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente quer fazer alguma postura nossa, né, fazer a posição de lótus, não, mas você nem consegue, você vai se machucar de verdade, né? A intenção não é ficar, né, não é ficar numa postura bonita para meditar para os outros te verem, né, mas uma posição que te deixa estável e confortável. Né? Você pode meditar numa cadeira, né? Você pode meditar com as costas encostadas, às vezes, né? Você pode, tem tantas, né? A gente até no livro aqui tem na página 187 algumas posturas para meditação no chão, né? É muito legal, porque aí você melhor se adequa, né? Eu, por exemplo, pelo menos no começo, no primeiro ano de meditação que eu comecei a fazer, eu passei fazendo uma meditação com as costas encostadas, porque não dava, eu não conseguia fazer a prática com as costas, né, sem ter um encosto, senão eu não conseguia dar conta da dor, né? Aí, desse um ano, eu fui fazendo algumas exercícios de hatha yoga, fui, né, condicionando meu corpo melhor, até o momento que eu falei também, olha, tá bom, eu tô condicionado a sempre fazer as costas encostadas, agora tá a hora de eu conseguir um pouquinho mais, né, adiante e começar a fazer a prática sem as costas encostadas. Aí que eu comecei a fazer depois de um tempo, sem as costas encostadas, e fui fazendo. Aí nesse meio tempo, meu joelho eu tinha um problema no joelho, começou a doer muito. Aí que eu modifiquei a minha postura para postura com o banquinho, né? Porque fazia antes quase uma meia lótus ali, né? Mas aí depois eu fui pro banquinho porque estava me machucando o joelho, né? Então assim, a gente não tem que ter vaidade, a gente tem que saber se firmar numa posição que é adequada e que não deixa estável e confortável, né? Que aí a prática foi melhor. Não adianta você ficar lá, nossa, forçando aquela situação. Não é sobre isso, né? É sobre você conseguir unificar todos esses campos para que sua prática flua de uma forma mais correta, né? Isso já aconteceu com vocês também? Vocês já tiveram que fazer as adaptações nas suas posturas? Acho que é legal vocês falarem isso, porque, né, para quem está começando, para as pessoas entenderem também a importância de saber, olha, tá, isso aqui está me incomodando, mas eu não preciso ficar nesse incômodo, eu posso às vezes mudar para outra posição e ver se ela me agrada, né? Vitor, você Certo, falou Fábio? que no início você fazia com as costas apoiadas na parede, eu também. E foi através de muito treino, eu acho que tudo é questão de treino, né? É treinar realmente o seu corpo a cada respiração. Isso eu aprendi também, tenho aprendido com a Hatha Yoga na aula da Fabi. Então, a cada inspiração, eu conseguia forçar um pouco mais os músculos. E o resultado para a prática tem sido muito fantástico, tem sido muito bom. Então, acho que é o treino mesmo, é o treino para a gente conseguir fazer a prática com mais satisfação, né? Exato, ô Claudinho. As aulas na época, né, eram que eu fiz também na época eram com a Cida e
E eu falo, nossa, tem muita diferença, muito, né, meu corpo, assim, porque, não sei, doía bastante e tal. Ela falou, não, ela foi me passando um monte de exercício, então eu vim às vezes para minha casa, antes de começar a prática, eu ficava fazendo exercício quase 1 hora para conseguir ir melhorando, né? A gente tem que ter essa coisa, ó, eu quero, né, sentar numa prática mais confortável, eu quero ficar mais estável, então eu vou trabalhar meu corpo, eu vou, né, utilizar dessas práticas para condicionar ele melhor. E foi acontecendo, foi indo, né? Ah, fala que hoje eu tenho dor, mentira, eu tenho dor, né? Mas a gente tem, hoje, depois de bastante tempo, de algum tempo de prática, você já vai conseguindo, né, lidar melhor com esses incômodos que aparecem, tal, que a gente conversou no começo do nosso encontro, né? E é muito importante, né? Muda muito mesmo, né, Claudinha? É assim, gratificante. Foi fundamental esses anos que eu fiz também com a Cida, tudo de quarta-feira, e mesmo aqueles que ela mandava às vezes pra gente, né, no WhatsApp, lá eram os quadrinhos, tudo que servia de uns Isso, exercícios. Era legal, eu sempre fazia aqui em casa. é muito bom. Vitor, lembrar que, como você falou, né, que utiliza o banquinho, existem vários tipos de almofadas, né? Existem aquelas também mais durinhas, os AFUs, né? Que são das práticas para quem quer ficar sentado no chão. E experimente, né, mais de uma, acho que é muito importante, porque alguns gostam de algumas que são mais altas ou em outro formato. Enfim, você vai achar aquela que seja ideal, né, ou o banquinho. E também ressaltar que a prática, mesmo na cadeira, seja no banquinho, cadeira, zafu, o efeito é o mesmo, né? Então, isso que é importante também a gente ter em mente, porque você pode, em um dia que às vezes não está conseguindo ficar estável e confortável no chão, na sua postura habitual, mudar para a cadeira, né, e fazê-la na cadeira. Então, isso também não impede, né, pelo fato de você ter um hábito na prática, se aquilo começar a te incomodar, como você colocou, né, do seu joelho, procurar uma outra forma, né? E também quero lembrar que a gente tem os vídeos, né, do próprio livro, do Desperte Já, conforme tem na prática que fala das posturas também. No canal do YouTube do Guilherme Romano, nós temos uma série de vídeos dos asanas para práticas meditativas. Sempre legal a gente lembrar também. E tem vídeos da Fabi, gravados no canal do Guilherme Romano, que as pessoas podem fazer em casa as práticas mais longas, ou então também quem tiver interesse pode fazer a inscrição no nosso site, www.revolucão, né, sem o acento desi, Revolucão desi. Nós temos inscrições para os cursos da Fabi e da Cida também, mesmo para praticar via Zoom em qualquer lugar do país. Então, é muito importante, sim. Perfeito, Lu. Até no próprio livro, né, aqui na página, a partir da página 185, tem até aqui, né, umas alturas e tal. A Fabi não estava aí, hoje ia fazer a brincadeira com ela, falar que ela tá famosa, mostrar ela aqui no livro. Não, é verdade. Não, mas tudo bem. É isso, Lu. A gente tem que saber nas posições que a gente, né, que a gente se adequa. Que nem no começo do ano eu passei por uma cirurgia, eu não podia fazer a meditação sentado, eu estava fazendo deitado. Era o jeito que eu conseguia naquele momento. E tudo bem. Estava fazendo uma prática na medida do possível que eu conseguia, mas tentando manter a linearidade, tentando manter a continuidade nela, né? Porque ele faz bem, eu gosto de fazer. Então a gente, né, até quando a gente está às vezes incapacitado por alguma coisa, às vezes você se adapta e tenta fazer da forma que der, né? Isso que é importante, é fazer. Bom, aí o Gui, vamos continuar. O Gui continua assim, aqui no próximo capítulo. Veja de que maneira impecável a síntese de Patanjali acerca de uma postura para a meditação ecoa para nós como uma síntese necessária também à postura que devemos adquirir em todos os campos de nossa existência. Quando ele afirma que a postura deverá ser estável e confortável, ou em outras traduções, firme e suave, deparamos-nos com um par de opostos. É como se ele dissesse que a postura deve ser mole e dura, ou difícil e fácil,
ou ainda relaxada e tensa, tudo ao mesmo tempo. Aí ele continua, como podemos resolver essa contradição? Pela percepção intuitiva, obtida pela prática somente, do ponto de equilíbrio entre as qualidades opostas. Aqui enxergamos o lugar comum de todas as tradições éticas e espirituais que nos falam da necessidade da busca pelo equilíbrio, pela equanimidade, pelo apaziguamento entre os opostos. É na justa medida de Aristóteles, no caminho do meio de Buda, e no caminho do meio de Buda que encontramos a forma de adquirir a postura ideal com a qual devemos nos portar em todas as situações, né? Ou seja, mesmo na nossa postura, a gente achar esse equilíbrio, né, entre a estabilidade confortável, né? Aí ele continua assim: foi perceber, na verdade, por trás dessa ideia perene de equilíbrio e relaxamento das tensões excessivas, que o Buda intuiu alguns dos pontos centrais de seus ensinamentos. Conta-se que o príncipe Siddhartha, logo após desistir dos luxos de sua vida no palácio e ir à busca da suprema iluminação e realização pessoal, dedicou-se por 7 anos a práticas ascéticas extenuantes, de um nível sobre-humano. Jejuns, penitências, meditações, exercícios eram feitos dia e noite até que ele, exaurido de suas forças, encontrasse a iluminação ou morresse tentando. No final desse período, ele comia uma única vez ao dia e seu prato do dia eram as fezes dos passarinhos, enquanto sua bebida eram apenas gotas de orvalho que brotavam das plantas pela manhã. Quando estava sentado sob os galhos de uma frondosa árvore, já à beira da morte por inanição, ele vê passar um professor divina, um instrumento de cordas indianas, ensinando ao seu aluno, em uma barca em frente ao rio em que ele meditava. O mestre dizia: saiba disto, meu aluno, para tocar bem, as cordas devem estar em um ponto de afinação nem apertado demais, para não estourarem, nem frouxo demais, para poder emitir o som. Neste momento, o Buda tem uma das mais profundas e verdadeiras epifanias que sua luminosa tradição pôde nos deixar: a concepção do caminho do meio. Toda prática que nos transforme, por mais difícil que seja, deve sustentar-se em um ponto de equilíbrio tal que nos permita ser rigorosos e implacáveis com nossos defeitos e mazelas, com nossa preguiça e acomodação, mas que também nos permita ser gentis, suaves e bem-intencionados para conosco e para com quem está à nossa volta, né? Aí continua: esta é a postura com a qual devemos realizar a revolução de si, com a qual devemos praticar meditação e com a qual, penso eu, devemos viver, né? Ou seja, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Isso é muito importante na nossa postura, né? E em todos os campos da nossa vida, né? Que nem a gente tem que saber ser severo conosco, muitas vezes, saber ser, né, usar o nosso discernimento e não deixar se levar por nossas desculpas, pelas nossas preguiças, pelas acomodações, né? A gente tem que ser rígido nesse ponto, mas também a gente não pode se massacrar, né? A gente também não pode também ficar se machucando à toa, né? A gente tem que saber também se tratar com zelo, com respeito, com carinho, né? Saber equilibrar essas duas formas é saber trilhar o caminho do meio e dessa forma viver corretamente, né? Aí continua. Em seguida, os sutras citados anteriormente, Patanjali nos aponta o caminho para a perfeição e a maestria dessa postura, dizendo que só é possível chegar nesse ponto de equilíbrio entre a estabilidade e o conforto quando relaxarmos os esforços e fixarmos a nossa consciência no ilimitado. O que significa, de certa forma, que toda postura torna-se perfeita quando se torna natural. De início, realizar posturas yógicas ou tentar sentar-se firmemente durante longo tempo será uma atividade que exigirá muito mais esforço do que busca conforto. Mas com o tempo, dominaremos os medos e os anseios das dores, ultrapassaremos todas elas e desenvolveremos o que os yogis chamam de siddhasana, o poder sobre a prática, o poder sobre a postura, perdão. Ou seja, isso você vai, né, que a gente está falando, você vai fazendo teste, até onde vai, se é dor mesmo, que incômodo verdadeiro ou só simplesmente uma distração, né, se é uma desculpa sua, se é né, uma resistência corporal, um fluxo de ansiedade, é você saber se conhecendo, sabendo conhecer o seu terreno, né, sabendo, essa posição ela me é favorável, eu consigo ficar nela de uma forma mais natural, né, e essa parte que ele coloca é muito legal, né, de ser natural. Né? Porque se a gente força também, tem que ficar desse jeito,
uma coisa muito rígida, você não vai conseguir relaxar, porque tem que ter o relaxamento, né? A partir do momento que você tem que estar, de certa forma, rígido, estável, você tem que também estar relaxado, não tem que ser uma coisa forçosa, né? Que nem a Lu falou pra gente agora há pouco. O guia da sequência colocando o seguinte agora, no final. E aqui encontramos, mais uma vez, o entendimento de que um poder, um conhecimento, só se fazem presente em nós quando os tomamos para nós, quando os apreendemos e os absorvemos de todo. Nesse sentido, aqui entendemos a segunda asserção acerca da maestria sobre a postura. A fusão da consciência no ilimitado é transcender as ideias de que preciso fazer a postura perfeita, pois a postura perfeita se torna parte de mim. Enquanto eu quiser praticar a postura perfeita, ela será apenas uma imitação, uma coisa artificial. Vitor? Não estou ouvindo também. Travou, né? Travou. Acho que voltou Oi, agora. voltei. Desculpa, caiu minha internet depois no 3G aqui. Onde eu parei? Aí para vocês? Desculpa. Imitação. Para mim, travou quando você falou. Enquanto eu quiser praticar a Ah, postura tá. perfeita, apenas. Uma imitação, né? Nessa parte. Uma imitação, uma coisa artificial e sem vida que não faz parte de mim. Aí ele continua: se lutar para boiar, você afunda. Se lutar para afundar, você boia. Eu até tinha feito uma piadinha, mas agora perdeu a graça, né? Porque eu falei que eu não sei boiar, então eu vou levar isso aqui para mim, porque eu nunca tinha lido isso aqui, essa frase. Aí ele continua assim: deixa que a excelência se manifeste de forma natural em você. Ou seja, a postura vai surgir de uma forma correta, né? A partir do seu treino, da sua prática, né? Quando você conseguir ir mais fundo na sua prática, na sua técnica, você vai se dar conta que muitas vezes você vai ficar estável e confortável na sua posição. Você vai sentir o poder sobre a postura, né? Quando você consegue ficar imóvel e ao mesmo tempo relaxado, sem ser uma força, sem ser algo que você está controlando para estar ali. Aquilo simplesmente vai estar acontecendo naturalmente, né? Vocês estão me ouvindo? Ou não? Sim, Ah, estou tá bom. ouvindo. Tá. Não, que estava meio ruim a internet aqui, não sei se eu estou falando sozinho. Bom, aí o Gui encerra o capítulo colocando o seguinte: se você abandonar a fixação neurótica pela perfeição como simples modelo de aparência, fazendo dessa excelência uma manifestação clara e viva de sua própria atitude para com o mundo, em cada ato, palavra e pensamento, logo essa perfeição vai se acomodando em você e se manifestando a partir daquilo que é sua verdadeira natureza. Somente assim, quando realizar suas tarefas em seu trabalho com esmero, quando comer um prato de comida com calma, quando olhar para seus amigos com carinho, quando conversar com quem se importa contigo ou com aquelas pessoas com quem você ainda não aprendeu a conviver, quando buscar a maestria em quaisquer situações em que você esteja, de maneira estável e confortável, livre de esforços desnecessários, somente aí é que a paz, a sabedoria e o contentamento serão realidades incontestáveis da sua mente, né? Ou seja, quando isso brotar de uma forma espontânea, né, e natural, e isso é fruto da sua prática, de uma construção que você faz a cada dia, né, de tentativa, de erro, né, no nosso caminho, quando essas coisas começarem a serem naturais para você, aí sim você vai estar entrando de fato em um reino de paz, de contentamento, de sabedoria, né? Aí sim você vai estar, né, que nem ele faz ele leva essa abrangência do estável e confortável para todos os campos, né, da nossa vida. Então é isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse capítulo para a gente encerrar e iniciar a nossa prática? Ninguém? Tá certo. Bom, então na próxima semana, aqui vai entrar aqui na parte do livro que fala sobre alongamento, né? Então a gente vai pular. Próxima semana a gente vai falar sobre os bons hábitos para a prática, né?
Então, deixa eu ver o tamanho do capítulo aqui. Acho que a gente consegue abordar praticamente ele, né? E depois, se a gente conseguir encerrar na mesma semana, né, na próxima quarta, esse capítulo, a gente entra no outro que é preciso de um mestre, tá? Então, leiam, tragam as suas reflexões, isso é muito importante para o nosso encontro, né? E tenham um excelente final de semana e um resto de semana, né? Final de semana ainda não, né? Tem mais 2 dias, mas tenham um excelente resto de semana. E nos vemos na próxima quarta, tá? Boa noite, fiquem com Deus. Agora, segue com a prática, Lu.